Eu converso com a doutora Maria do Carmo Dickmann Troiani sobre regime de bens. Mas antes eu quero falar para vocês da agenda de um curso de especialização em psicossomática que vai conferir o título de especialista pelo Conselho Federal de Psicologia. Portanto, ele é destinado a psicólogos. Ele tem início em março de 2012 e termina em dezembro de 2013. Com aulas uma vez por mês, todas as sextas-feiras no período da noite e sábados o dia todo. Se você tiver interesse, você pode entrar no site www.estudosavancados.com.br ou obter informações pelo telefone 11 2872 3270. Maria do Carmo, nós falamos da união estável, não, da comunhão parcial. Comunhão parcial e a comunhão universal. Então, na comunhão universal, desde 1977, quem quiser casar na comunhão universal precisa fazer um pacto antinupcial, que é uma escritura pública feita num cartório de notas, em que as pessoas ajustam que vão casar no regime da comunhão universal. Isso significa que mesmo durante o casamento, todos os bens vão ser dos dois, aquilo que a pessoa já tinha, o que vier por herança ou por doação. Então, é exatamente ao contrário da comunhão parcial. Comunhão parcial só comunica o que adquire durante o casamento pagando. Na comunhão universal, comunica tudo. Certo. Né? Então, pouquíssimas pessoas fazem opção por esse regime hoje em dia. Né? Sim. Esse era o regime que estava em vigor antes da Lei 6.515/77, que é a lei do divórcio. Então, de lá para cá, poucas pessoas fazem opção por esse regime. Agora, se ocorrer o óbito de quem é casado nesse regime, então, como a pessoa vai ter direito a metade de tudo, aí não concorre com os filhos na outra metade, você entendeu? Mas aí ela não concorre com os filhos na outra metade, mas ela já tem metade de tudo. Sim, né? com certeza. Então, acaba sendo até pior. Agora, você falou também em separação obrigatória. Como assim? Tem uma separação? Tem uma separação obrigatória, que é um regime que é imposto para algumas categorias de pessoas, são poucas. Atualmente é para a pessoa que se casa com mais de 70 anos, a lei mudou. Até pouco tempo atrás 60, era não 60, era? né? Agora eles deram mais 10 anos, achando que ainda durante mais 10 anos, tanto o homem como a mulher têm atrativos que não sejam produtivos, né? do dinheiro, né? Porque essa regra da separação obrigatória, ela visa preservar o patrimônio e evitar que alguém se envolva com alguém por interesses econômicos. Deu, em outras palavras, o golpe do baú. Né? Mas esse regime, ele tem sido muito criticado e provavelmente também já existem várias tentativas de declará-lo inconstitucional, porque avança na liberdade das pessoas. Então, eu acho que daqui a mais algum tempo isso vai ser extinto. E existem outras pessoas obrigadas à separação obrigatória, mas aí são outras regras. Quem casa infringindo causas suspensivas do casamento, ou seja, quem é viúvo e não fez inventário do primeiro cônjuge e tem filhos desse casamento, né? Quem se divorciou e não fez partilha. Então, essas pessoas são obrigadas a casar no regime de separação obrigatória, que é para preservar também, não misturar patrimônio. Certo. E também as pessoas que dependerem de autorização do juiz para casar. Então, essas pessoas são obrigadas a casar na separação obrigatória. Agora, o que está muito em voga hoje em dia é a união estável, que você pode ir ao cartório e fazer, não é isso? Pode. A união estável, você pode ir ao cartório e fazer uma escritura de reconhecimento de união estável, de contrato de união estável. Isso pode ser feito tanto em cartório, portanto um documento público, como pode ser feito um documento particular. E nesse acordo, nesse contrato, a pessoa estipula qual é o regime de bens que vai vigorar durante aquela união. Podendo estabelecer essa separação total, que a gente não chegou a falar, porque também existe a separação total, que não é a separação obrigatória, é uma separação de escolha dos cônjuges. Mas no caso, vamos só, se for separação total, de escolha dos cônjuges, no falecimento... Concorre. A mesma coisa? A mesma coisa que eu falei lá da comunhão parcial, concorre. Entendi. Não concorre
em outras palavras, não concorre quando é comunhão universal e não concorre quando é separação obrigatória. Nesses casos, a lei fala que não há concorrência. Com os filhos, porque com os pais, concorre sempre. Como assim com os pais? Por exemplo, o cidadão morreu e ele não deixou filhos, mas o pai e a mãe dele estão vivos. Ah, entendi. Tá? A viúva vai concorrer com o pai e a mãe dele. Certo. Tá? Então, aí independe do regime de bens. E na união estável? Bom, na união estável, aí as regras são todas diferentes. Bom, primeiro a gente estava falando de fazer o contrato de união estável, né? Então, se fizer o contrato de união estável, pode estabelecer o regime que quiser. Se não fizer contrato, prevalece o regime da comunhão parcial. Ou seja, aquilo que cada um traz ou que vem por herança ou doação não comunica. Isso durante a vida. Então, vai ter meiação somente dos adquiridos pagando, né, a título oneroso durante a vida em comum. Tá. Então, se não fizer contrato, vai cair nesse regime. Bom, isso em vida. Agora, na morte, já é outra regra. Que você vai falar no nosso terceiro bloco. Ouça agora uma dica do presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.